Para de conversa fiada e vem com a gente, pessoal. Eu e o Guto Lemes, galera, é isso aí, né mesmo, Macau? hoje nós estamos com um participante especial, referência no Mato Grosso, até no Brasil. Chega aí, Grey Lemes. Fala galera, tudo bom? Vamos dar continuidade ao conteúdo de potência e pliometria. Como nós fizemos uma pesquisa lá no Instagram, 85% das pessoas têm dúvida ou não sabem como colocar esse tipo de trabalho na sua sessão de treino no dia a dia com o seu aluno. É muito simples, a gente vai estar passando para vocês algumas informações, como você colocar dentro da sua sessão de treino e como isso pode ajudar a desenvolver a potência do seu atleta. Então acompanha a gente aí que vem novidade para você. Fala galera, estamos de volta agora no nosso quadro branco, onde a gente já colocou algumas informações para passar para vocês. Dando continuidade a todo aquele material que a gente já falou um pouquinho sobre pliometria, né, que faz para ajudar o pessoal a desenvolver potência e como que a gente coloca isso na nossa sessão de treino. Antes de colocar na sessão de treino esse tipo de trabalho, primeiro a gente tem que conhecer algumas variações de tipos de salto, o que é o ciclo alongamento e encurtamento, né, que a pliometria está baseado nisso, né, o ciclo alongamento e encurtamento, também conhecido como CAE, né, ele pode ser de ações lentas ou de ações rápidas, né? Ação lenta é quando é maior de 250 milissegundos. Ações rápidas é quando é menor de 250 milissegundos. Isso significa o quê? Que você precisa gerar muita força em alta velocidade para que você trabalhe esse tipo de pliometria com o objetivo de melhorar potência no seu atleta. Então, a pliometria é uma das formas de desenvolver potência naquele aluno, atleta que você pretende ajudar a melhorar a sua performance, né? Dessa forma, nós temos a força inicial, a força explosiva e a força reativa. Pensando no tipo de força, a força inicial é aquela que começa na sua fase inércia, que é sem movimento. Então, para desenvolver esse tipo de força, você começa na posição agachado, né, na fase inicial, e daqui você salta na vertical ou na horizontal. Então eu salto gerando uma força para poder melhorar essa capacidade de força inicial. Só que a força inicial ele não tem esse ciclo alongamento e encurtamento, mas em alguns cursos que eu fui, teve um professor que falou muito sobre isso, que não tinha onde colocar esse salto sem contramovimento. Então eles colocaram na pliometria porque entrou no tipo de salto. Então por isso que a gente vai utilizar ele como força inicial naquela base sem movimento. Então é como se fosse um exemplo, como se você fosse sair do bloco de corrida de 100 metros parado ou do bloco de natação ali no momento da sua largada. Então é para isso que a gente desenvolve o trabalho de força inicial. A força explosiva, pessoal, já entra o ciclo alongamento e encurtamento, só que ele ainda não é uma força que a gente considera de ciclo alongamento rápido. Ele é um ciclo alongamento lento, porque eu começo, eu desço e salto. Então eu começo em pé, eu desço e salto, então eu promovo esse movimento de alongamento e relaxamento rápido. Então aí entra a ação do CAE, que é o ciclo alongamento e encurtamento. Então na força explosiva ele já entra movimento. Então isso que a gente tem que estar preocupado nessa ação, né, para gerar força. A força reativa é quando o seu pé ou o seu corpo vai fazer uma reação contra o solo e você vai produzir uma força. Então a gente já entra aí, que é um salto chamado de salto em duplo contato. Você vai tocar duas vezes no chão, você vai perder o solo uma vez, você bate o pé no chão e salta. Então você vai gerar muito mais potência. Então como que acontece esse salto? Então eu salto duas vezes e absorvo. Então é um movimento muito rápido, que você precisa ter um contato rápido com o solo e gerar muita potência. Isso também vai acontecer quando você está correndo. E quem que gera muita essa força reativa? São os atletas de corrida rápida, né, de 100 metros, 200 metros, até próprio o corredor de rua, porque toda hora você precisa fazer um contato no solo para poder gerar potência para você dar uma próxima passada. Então na verdade a corrida é umas sessões de salto de um pé para outro. Então isso aí que a gente tem que entender um pouquinho sobre como iniciar isso, como trabalhar esse tipo de força dentro da sessão de treino com cada aluno ou atleta, indivíduo que você vai estar trabalhando aí dentro do seu centro de treinamento, espaço ou em qualquer ambiente que você pode estar treinando com ele. Aí pensando em tipos de salto, pessoal, a gente vai pensar assim, sem contramovimento, eu coloquei meio abreviado aqui para vocês,
Então, sem contramovimento, com contramovimento, duplo contato e contínuo. Nós estaremos mostrando para o Guto e Macaulay como que é a execução de cada tipo de salto. Nesse sem contramovimento é onde a gente trabalha a força inicial. No com contramovimento a gente já tem o processo de ciclo, alongamento e encurtamento. No duplo contato a gente tem a força reativa, que a gente gera muita força contra o solo para poder gerar potência, tá? E o contínuo é o salto que a gente vai começar com um ciclo, alongamento, encurtamento e vai ter várias sessões e repetições de ciclo, alongamento e encurtamento durante o salto contínuo. Então saltei e continuo. Isso a gente vai conseguir gerar potência e trabalhar de uma forma contínua. Então a gente tem que pensar nos tipos de salto. Aí a gente vai passar agora como começar esse salto. Isso também a gente vai estar mostrando agora para vocês aí com o Guto e Macaulay. A base inicial, como que você começa esse salto? Você pode começar com os dois pés, né, que são bases bilaterais. Você pode começar com um pé, que é uma base unilateral. Só que aí a base unilateral você vai trabalhar ela também de um pé para outro, né, ou de um pé para o mesmo pé. Então quando eu falo saltei, como eu posso começar sem contramovimento, saltei e caí num pé mesmo. Ou eu salto e cai no outro pé. Então são bases unilaterais, só que de formas diferentes que a gente trabalha. Ou saltando de um pé para o mesmo pé, ou de um pé para o outro pé. Então são as formas que a gente pode estar começando e iniciando cada tipo de salto. E aí a gente vai passar para as direções. Quais são as direções do salto? Direção, primeiro, vertical, horizontal, rotacional e lateral. Só que um salto bilateral, pessoal, ele pode ser verticalizado mais horizontal. Ele pode ser vertical e rotacional. Ele pode ser vertical e lateral. Então são várias formas que você pode trabalhar cada base de saída e as direções que você quiser utilizar para desenvolver o trabalho de potência com o seu aluno atleta. Então esse aqui foi apenas um esboço bem rápido para a gente entender um pouquinho qual é o ciclo alongamento e encurtamento, ciclo alongamento e encurtamento lento, ciclo alongamento e encurtamento rápido, tipos de força, né? Força inicial, explosiva e reativa, tipos de salto, né? Sem contramovimento, com contramovimento, duplo contato e contínuo. Como que você começa esse salto, que é a base inicial, né? Que é bilateral, unilateral, que é de um pé para o mesmo pé, ou de um pé para o outro pé. E aí temos as direções, que é para onde você vai querer fazer esse salto, que é vertical, horizontal, rotacional e lateral. Então pessoal, esse foi só um breve esboço de como a gente pode trabalhar a pliometria e a gente vai estar mostrando agora na prática como são feitos cada tipo de salto agora para vocês, beleza? Olha nós de volta aí galera, quero lembrar para vocês que nós chegamos no nosso CT com máscara, fizemos toda a higienização, todos os cuidados, agora tá eu aqui, Macaulay e Guto para fazer para vocês agora os tipos de salto. Nós vamos começar com o primeiro, que a gente tem como objetivo desenvolver força inicial, que é o salto sem contramovimento. Depois nós vamos fazer o que já utiliza o ciclo alongamento e encurtamento lento, né? Que é o salto com contramovimento. Depois nós iremos fazer o salto com duplo contato e por último nós vamos fazer o salto contínuo. Nós vamos dar vários exemplos, vai dar dica para vocês aí como começar, por que tem que encaixar um depois do outro, para depois a gente ir evoluindo e progredindo com esses exercícios, beleza? Vamos começar agora para vocês aí o salto sem contramovimento, como começa, qual é o objetivo desse tipo de trabalho, tá? Nós vamos pegar a Guta agora aqui para fazer o modelo nosso. Então, o afastamento dos pés é uma fase cômoda que você mais se adapta, né? Afastamento mais ou menos na altura do quadril ou do ombro. Esse exercício ele começa em pé, ele desce na posição de agachamento, né? Ele coloca a mão aqui do lado do corpo e aí ele fica com o quadril mais ou menos na altura acima da linha do joelho e aí ele sai da posição inicial sem movimento, por isso que é salto sem contramovimento. Aí ele salta e cai nessa posição, parou. Salta e cai nessa posição, parou. Salta e sai nessa posição, parou. Fica de pé. Então, nesse tipo de trabalho a gente não tem ação do ciclo alongamento e encurtamento, porque ele começa da posição inércia parado.
Nesse objetivo aqui a gente quer melhorar a força inicial. Então por isso que a gente tem que entender agora e saber para quem colocar isso. Que tipo de esporte utiliza mais isso? Qual momento no esporte a gente vai utilizar mais esse tipo de força? Um exemplo para vocês aí, o esporte que a gente pode utilizar esse tipo de trabalho é na saída do bloco dos 100 metros, é na saída do bloco de natação. É um deles que a gente pode utilizar como força inicial para desenvolver essa potência na hora da saída do bloco ou do bloco de natação. Segundo exemplo agora de trabalho de salto vertical, a gente vai falar agora com o Macaulay o salto vertical com contramovimento. Ele começa na posição de pé, ele desce até a posição de meio agachamento próximo à linha do joelho e já sobe rapidamente. Então agora acontece o ciclo alongamento e encurtamento para que você faça o reaproveitamento do armazenamento de energia no tendão e ligamento para poder gerar mais potência. Tá? Nós vamos pegar o Macaulay agora aqui, a gente vai mostrar como vai funcionar agora o trabalho. Então ele começa com o braço para cima, ele fica na posição em pé, pernas afastadas, onde você se sente mais confortável. Você desce e sobe rapidamente. Vai lá, vai! Saltou, olha só. Lembrando, toda vez que você cair, pessoal, tem que absorver a queda. Não pode cair rígido para que o seu joelho não seja sobrecarregado com o impacto que você está gerando. Tá? Então você começa com o braço para cima, desceu e salta. Absorve. Mais uma vez, para vocês em casa, observa que ele faz o ciclo alongamento, encurtamento, né? E absorve. E aqui ele consegue gerar muito mais potência, é onde a gente trabalha esse tipo de salto para desenvolver potência. Aqui você percebe que ele está fazendo um ciclo alongamento e encurtamento lento, porque ele demora mais de 200 milissegundos para poder gerar esse trabalho de potência. Aí que tipo de esporte que pode estar utilizando? Se você for observar o atleta de vôlei, quando ele vai para a rede para poder fazer a cortada, ele chega correndo, ele agacha e salta e depois ele dá a cortada em cima da rede. Então esse tipo de salto para o atleta de vôlei vai ajudar muito. Para o zagueiro do futebol, que ele tem que agachar e saltar para cabecear a bola, para tirar a bola da sua área, ou então um atacante que ele está parado e sobe para cabecear a bola. Então vai depender muito de que momento ele vai estar utilizando isso no esporte. Então para vários tipos de atleta, esse tipo de salto vai ajudar a desenvolver potência. Então esse é mais um exemplo que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia aí, com o nosso atleta ou pessoa comum para poder desenvolver potência e força. Vamos lá agora para o terceiro exemplo de salto, onde a gente vai trabalhar um pouquinho agora de força reativa. É um salto com duplo contato no solo e aí você tem aquela reação contra o solo e gera o máximo de potência para poder alcançar o máximo de altura. Guto vai mostrar para nós agora esse tipo de exemplo agora, que é o salto com duplo contato. Começa com o braço acima da cabeça, pernas afastadas, do mesmo jeito que é o contra-movimento, sem contra-movimento. Bate o pé no chão rápido e salta. Vai! Você vê que ele perde em pequenos segundos o contato do solo, depois ele volta de novo. Vai! E salta mais uma vez. Vai! Isso! Então a gente está trabalhando agora força reativa, que é um trabalho para gerar mais potência. Então é mais um exemplo que você pode estar desenvolvendo. Para quem a gente pode trabalhar isso? O atleta de corrida, o jogador de futebol, o jogador de futsal. Então várias modalidades precisam dessa força reativa para mudança de direção. Um exemplo, quando você precisar trabalhar bem rápido com o seu atleta. Então a gente precisa trabalhar potência com o nosso aluno, com o nosso atleta, desde que você entenda a necessidade desse tipo de trabalho, para que você consiga desenvolver maior potência para ele, melhorar mais a força e com que ele possa evoluir no treinamento no dia a dia com você aí, onde você está desenvolvendo um trabalho com ele, ou no centro de treinamento, ou na praça, ou em academia. Vamos lá, vamos para o último exemplo de salto, é o salto contínuo, onde você vai ter várias sequências de ciclo alongamento e encurtamento, sem pausa, com o objetivo de gerar mais potência aí para o seu aluno atleta. O Macaulay vai mostrar para a gente aí como que é a execução desse movimento. Então primeiro, começa com o braço para cima, separou a perna, aí ele vai descer no ciclo alongamento e vai continuar sem parar, tá? Vai! Direto, 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 não para. É vários ciclos alongamento e encurtamento que está ocorrendo aqui enquanto o Macaulay está saltando. Aí eu. Então, se você perceber as diferenças entre o salto, no primeiro a gente não tem movimento, então é sem contramovimento.
No segundo, a gente tem o com contramovimento. Você faz um ciclo alongamento e encurtamento e para. E depois repete de novo. No terceiro, você tem um duplo contato com o solo, que você perde em algum momento e depois salta, então você tem uma força reativa. No último, agora você tem uma sequência de ciclo, alongamento e encurtamento. Por isso que ele é um salto contínuo. E você tem várias opções para poder desenvolver esse tipo de potência com o seu aluno atleta. Então, essa foi um pouquinho das informações que a gente percebeu lá na nossa pesquisa, que o pessoal está com dúvida. Nós iremos ainda falar sobre direção, sobre combinações de salto, né? Com base de saída. Hoje nós fizemos todos os saltos com os meninos aqui com base dupla no solo, né, que é bipodal, que a gente trabalhou com os dois pés no chão. A gente pode fazer tudo isso que nós acabamos de fazer com um pé unilateral, depois de um pé para o mesmo pé ou de um pé para o outro pé, tá? Aí tem as direções que a gente pode trabalhar: vertical, horizontal, lateral, né? E a gente pode rotacional e pode combinar também. Eu posso fazer um salto vertical, né, mais horizontal. Eu posso fazer com bases bipodais, né? Então primeiro você escolhe a base para iniciar. Vai ser com os dois pés, vai ser com o pé, e aí depois você escolhe a direção, né? Que tipo de salto eu vou usar? Vai ser sem contramovimento, com contramovimento, duplo contato. Então existem várias formas que nós podemos estar utilizando esse tipo de ferramenta com o objetivo de desenvolver potência, com o objetivo de desenvolver potência no nosso aluno, atleta. Então tem várias formas que a gente pode trabalhar fora o trabalho de salto. Lembrando que salto é uma das ferramentas para desenvolver potência de membros inferiores. Lembrando que membros superiores também pode ser desenvolvido potência. Tamo junto, então acompanhe a gente aí nas redes sociais. Nós estaremos mandando mais informações para vocês e colocando no nosso canal aí mais detalhes sobre esse tipo de trabalho que é a pliometria para desenvolver potência. Tamo junto.